O Unibanco 30 horas está com você 30 horas por dia, onde quer que você esteja. Unibanco oferece Jornal Nacional. 2 brasileiros pegam prisão perpétua nos Estados Unidos. A condenação é por sequestro e imigração ilegal. Tensão numa reserva no Paraná. Índios mantêm 3 reféns há 72 horas. A crise econômica derruba o preço do petróleo no mercado internacional. Mas o consumidor brasileiro ainda espera a queda da gasolina. A revolução tecnológica que fez do celular um dos aparelhos mais populares do país. A luta para barrar o preconceito contra a síndrome de Down. Uma campanha mostra que ser diferente é normal. O Papa defende o casamento e critica a bruxaria durante visita a Angola. Tropas venezuelanas ocupam os aeroportos de estados da oposição. Os gols do sábado pelo Brasil. E o duelo de craques no Paulistão. O Corinthians de Ronaldo pega o Santos de Neymar. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. A Justiça americana condenou à prisão perpétua 2 brasileiros acusados de sequestro. Eles teriam mantido em cativeiro uma mulher e o filho dela, também brasileiros, que tentavam entrar ilegalmente nos Estados Unidos. As famílias dos condenados dizem que eles foram vítimas de uma armação. Alaor do Carmo Oliveira, de 55 anos, e Reinaldo Eide Júnior, de 49, foram condenados por júri popular no estado da Califórnia, no dia 6 de março. Mas só agora a decisão se tornou pública. A justiça americana alega que os 2 seriam coiotes, pessoas que levam imigrantes ilegais para dentro dos Estados Unidos. Segundo a acusação, eles teriam mantido em cativeiro uma mulher e o filho dela, depois de terem entrado ilegalmente em território americano. Reinaldo e Alaor foram presos em 2005 na cidade de Costa Mesa, na Califórnia, perto da fronteira com o México, acusados de terem pedido $14 mil pela libertação de mãe e filho ao marido dela, que já morava nos Estados Unidos. As famílias de Alaor e de Reinaldo moram no interior de São Paulo. Elas ficaram surpresas com a decisão da corte americana. Luciano conta que o irmão Reinaldo tinha 3 vans de transporte de passageiros e estava legalizado no país. Talvez pelo sucesso dele, pessoas invejosas que não tiveram a mesma sorte, acabou aprontando com eles. Na carta escrita aos parentes, Alaor afirma que não cometeu sequestro e que nem pediu dinheiro. Para as famílias, eles foram vítimas de um golpe. Segundo os parentes, a mulher não tinha visto para ficar nos Estados Unidos, chamou a polícia e alegou ter sido sequestrada para forçar o governo americano a dar autorização para ela e o filho permanecerem no país. Os advogados de defesa recorreram da sentença. O cônsul brasileiro em Los Angeles, Júlio Vitor, do Espírito Santo, acompanha o caso. Aqui no Brasil é tensa a situação na reserva onde índios fizeram 3 pessoas reféns no Paraná. A reserva fica no norte do estado, a 120 quilômetros de Londrina. Os caigangues não deixam ninguém entrar ou sair. Logo no portão, um trator impede a passagem de quem chega. 2 técnicos e um antropólogo da Companhia de Energia Elétrica do Paraná são mantidos reféns pelos índios há 3 dias. Eles querem ser indenizados porque linhas de transmissão passam na área da reserva. O Papa Bento XVI pediu aos católicos da África que lutem contra a bruxaria e valorizem mais o casamento. A reportagem é da enviada especial Ilse Scamparini. No segundo dia da visita a Angola, Bento XVI pediu aos bispos da África Austral que se oponham ao que chamou de bruxarias e superstições do continente africano, que podem até chegar ao sacrifício humano, afirmou o Papa. Recebido com grande euforia pelas ruas de Luanda, Bento XVI rezou uma missa na igreja de São Paulo. Lembrou os primeiros missionários portugueses que desembarcaram na região há 500 anos. O porta-voz do Vaticano diz que o Papa veio a Angola porque é um país de língua portuguesa e porque é o país com a igreja cristã mais antiga na África que está abaixo do Saara. O padre Federico Lombardi também esclareceu que ontem Bento XVI não condenou o aborto terapêutico, mas a interrupção de gravidez como controle de natalidade, prevista em alguns programas de saúde reprodutiva mantidos pela ONU. No Estádio dos Coqueiros, o mais importante de Angola e o primeiro a ser construído no país em 1947, Bento XVI falou para 20 mil jovens católicos, muitos mutilados por 27 anos de guerra civil. Ao defender a continuidade da igreja, o Papa pediu aos jovens que não tenham medo do casamento ou de se tornar sacerdotes.
A crise de vocação na igreja é tão grande que a esperança da Santa Sé está no continente africano. Segundo a agência de notícias Lusa, 2 pessoas morreram e 20 ficaram feridas numa confusão na entrada do estádio onde o Papa se encontrou com os jovens de Angola. Esporte, o ginasta Diego Hipólito conquistou mais uma medalha hoje. Na disputa do solo na Alemanha, ele ficou com a prata na etapa de Cottbus da Copa do Mundo. Foi a primeira vez que Diego competiu este ano. A estreante Etienne Franco também conquistou medalha, ganhou o bronze nas barras paralelas assimétricas. Um ano depois do assassinato de Isabela Nardoni, de 5 anos, jogada de um prédio em São Paulo, o Fantástico entrevista com exclusividade a mãe da menina. Eu perguntei para Ana Carolina como ela faz para suportar a dor e seguir em frente. Respiro fundo, rezo e falo, vamos um passo de cada vez, vamos que a gente vai conseguir. Ana Carolina diz ainda que sonha em ser mãe de novo. Esta semana, a justiça decide se os acusados, o pai de Isabela, Alexandre Nardoni, e a madrasta, Ana Jatobá, vão a júri popular. O Fantástico destaca também cenas inéditas na TV dos Mamonas Assassinas, a banda que conquistou o Brasil e acabou num trágico acidente de avião 13 anos atrás. Estreia Vozes do Clima com Marcos Palmeira. Você vai saber o que já está acontecendo no Brasil por causa do aquecimento global. Uma invenção fantástica, o carro movido a lixo. As histórias secretas de um campeão da polêmica, Clodovil Hernandes. Quem é esse homem que tem coragem de abraçar os leões? E atenção consumidor, Renata Ceribelli faz o teste do call center com o setor campeão de reclamações, as empresas de ônibus. Quero ligar no SAC, o serviço de atendimento ao consumidor da empresa. Você não pode perder amanhã no Fantástico. A gente espera você. Até lá. Apesar das constantes quedas no preço do barril do petróleo, o consumidor brasileiro ainda não percebeu mudanças nos postos. A Petrobras e o governo deram explicações sobre os motivos que estão deixando a gasolina e o diesel com os mesmos preços do ano passado. Os consumidores esperam por uma boa notícia que ainda não chegou ao bolso. Que se o preço do petróleo está baixando, a gasolina tinha que baixar também. Agora que abaixou e a gente não vai levar uma vantagem? O barril do petróleo alcançou $147 em julho do ano passado, mas vem caindo e agora, apesar de uma leve alta, está em torno de $50. O aumento mais recente no preço da gasolina foi em 2 de maio do ano passado. Agora, a Petrobras informa que uma queda no preço do combustível aqui no posto para o consumidor vai depender de várias condições. Uma delas é recuperar as perdas, já que a empresa não repassou o aumento quando o preço do barril estava nas alturas. Estamos numa fase de recuperação. Essa recuperação acaba quando? Não sei. Essa recuperação depende do dólar e depende da variação do preço do petróleo. A hora que a gente fizer o ajuste de preço aqui, é porque a gente acabou a recuperação. A Petrobras rebateu as críticas de que vem de uma das gasolinas mais caras do mundo. O preço do litro sai da refinaria custando R$ 1,10, o que, segundo a empresa, está dentro dos padrões mundiais. No Rio de Janeiro, o combustível chega ao consumidor com um preço médio de R$ 2,54. A diferença é o lucro das distribuidoras, dos revendedores, dos impostos e o custo do álcool, que é misturado à gasolina. Para este professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, não se pode esperar uma queda expressiva no preço da gasolina a curto prazo. Eu não acredito numa queda grande, porque a Petrobras precisa dessa receita para realizar o plano ambicioso de investimentos que ela anunciou recentemente. Mas queda talvez só no segundo semestre, no primeiro não acredito. Para o governo, é preciso ter cautela na hora de tomar uma decisão sobre o reajuste. É um mercado bastante imperfeito, extremamente complicado, com funcionamentos que já se provaram bem atípicos. Então tem de ter muito cuidado em fazer sinalizações para cima ou para baixo. E o Jornal Nacional foi saber com os nossos correspondentes como funciona a política de preços da gasolina em outros países. Nos Estados Unidos, o preço da gasolina não é determinado pelo governo, mas pelas forças de mercado. O preço sobe e desce de acordo com a oferta e a procura e varia de posto para posto. Os 2 fatores que mais influenciam o custo da gasolina são o preço do petróleo e o nível do consumo. No verão, quando mais gente pega o carro para viajar, a gasolina sempre fica mais cara. Com a recessão, o preço do petróleo desabou e o consumo de gasolina também. Encher o tanque ficou muito mais barato.
Nesse momento, a gasolina está custando, em média, o equivalente a R$ 1,14 o litro. Chegou a R$ 2,50 no ano passado. Ou seja, o preço caiu 54%. Você vai ver agora como funciona o mercado de gasolina na Argentina, com o correspondente Carlos Delanoy. Por lei, aqui na Argentina, o preço dos combustíveis é liberado. Em 2008, os reajustes chegaram a 30%, mas desde novembro não são registrados aumentos significativos para o consumidor. Neste posto de Buenos Aires, o preço da nafta super, a gasolina comum, custa hoje R$ 2,65, o equivalente a R$ 1,70. Aqui também é preciso pesquisar. Neste outro posto, o preço é quase 5% mais caro. A Argentina não entrou no sobe e desce do mercado internacional porque o governo controla os preços indiretamente, cobra impostos elevados para evitar as exportações e a crise no campo reduziu o consumo de derivados de petróleo em 10%. Tudo isso aumentou a oferta de combustíveis no país. No fim de novembro, governo, empresas e sindicatos de trabalhadores fecharam um acordo para permitir que os preços fiquem estabilizados pelo prazo de 6 meses. Não sei até quando vai continuar assim, diz este taxista. Para ele, o preço da gasolina já está caro demais. Daqui a pouco, o encontro mundial dos bambas da sanfona no interior da Bahia. E o aparelhinho que em menos de 20 anos virou gênero de primeira necessidade. Ser o único a entregar com pontualidade em mais de 5.000 municípios do Brasil. Parece mágica. Mas é Sedex. Em abril, estreia Caras e Bocas, a serviço do coração. O feirão de fábrica continua nas concessionárias Fiat. Aproveite as últimas unidades do lote especial de veículos e os últimos dias de IPI reduzido. Millifire Economy 2 portas a partir de R$ 20.990. Palio Adventure Locker a partir de R$ 48.990. Palio Fire Economy 2 portas 2010 a partir de R$ 23.990. E ainda taxas a partir de 0,48% ao mês. Aproveite! Vem ser Fiat de coração. Neste sábado, suspense e mistério em Supercine. Nós estamos sempre aqui com vocês. Esses dois irmãos foram adotados por um casal que parecia acima de qualquer suspeita. Você e o Ethan vão ser muito felizes aqui. Mas eles descobriram que estavam vivendo com pessoas muito perigosas. E esse pesadelo fica mais arriscado a cada momento. Eu sei que está me ouvindo. Você não vai a lugar nenhum. Prepare-se para conhecer A Casa de Vidro 2, filme inédito, neste sábado, depois de Zorra Total, em Supercine. Oferecimento novo Dove Go Fresh. Refresque-se. R$150 milhões de celulares em ação. O Brasil atingiu esta semana uma marca difícil de imaginar quando os primeiros aparelhos chegaram ao mercado. Hoje eles já aparecem no museu, mas foi só no início da década de 90 que o celular chegou ao Brasil. O engenheiro Noel de Almeida comprou um dos primeiros e por isso apareceu na reportagem da época no Jornal Nacional. Pela manhã a gente fica preso no trânsito e já começa desde logo a funcionar. Hoje ele diz que não fala mais ao volante, porque ficou proibido. Outras coisas também mudaram muito de lá para cá. Era um tijolão. Hoje você tem telefone que são verdadeiros computadores, né? Das primeiras reportagens sobre o novo equipamento de telefonia para hoje, quanta diferença. Até o nome mudou. No início, era telefone móvel, portátil, porque ninguém sabia o significado da expressão celular. E o primeiro aparelho portátil, apresentado como de última geração, virou peça de museu. E eram apenas 200 felizardos que tinham desse.
Hoje, segundo o levantamento da Agência Nacional de Telecomunicações, praticamente todo brasileiro com mais de 10 anos de idade tem um telefone celular. Já são mais de 152 milhões de celulares em uso, sendo a grande maioria, 82%, pré-pagos e 18% de conta. O celular já é disparado o aparelho doméstico mais vendido no Brasil. Ele virou item quase obrigatório para todo mundo, independentemente da idade. Desde que eu me conheço por gente, pelo menos desde os 10 anos de idade, eu tenho celular, aquele tijolão. Tá sem crédito? Tá, você não possui saldo suficiente para o envio dessa mensagem. Aí você fica sem ligar? Não, acabei de colocar crédito. Sabe quantos anos eu tenho? Pode perguntar que eu não escondo, não. Quantos anos que a senhora tem? 80. A aposentada Terezinha viveu muitos anos sem celular. Hoje não abre mão, tem 2. O difícil é achar na bolsa. Bolsa de mulher, vou te contar. Uma ligação para o número da aposentada ajudou. Tá tocando, tá, ó. Ai, telefonezinho bom. A Defesa Civil alerta para o risco de chuva forte em grande parte do Brasil neste domingo. O alto índice de umidade e o calor mantêm as nuvens carregadas espalhadas pelo país. O céu fica nublado e podem ocorrer temporais entre o sul da Bahia, São Paulo, o Acre e o sul de Roraima. É esperada muita chuva também entre o norte do Maranhão e o leste do Amapá. Tempo ensolarado apenas nas áreas claras do sul e do nordeste. Nas outras regiões, sol pela manhã e chuva passageira durante a tarde. Mínima de 15 graus. Em Curitiba, a máxima chega a 32 em Maceió. Até terça-feira, ligeira queda de temperatura em Curitiba e em São Paulo. No Rio de Janeiro e em Natal, o calor continua e ainda deve chover nestas 4 capitais. Um instrumento de origem europeia popularizado pelo rei do Baião. A sanfona ganhou um festival em Juazeiro, na Bahia. O acordeão é de 1910, fabricado na Itália. No Brasil, ganhou outros nomes: sanfona, gaita, harmônica, pé de bode. Foi pelas mãos de Luiz Gonzaga que a sanfona se tornou um instrumento popular, principalmente no Nordeste. Laudistone e Tinho do acordeão são seguidores de Luiz Gonzaga. Laudistone ganhou a primeira sanfona do pai. Tinho fez um sacrifício para comprar o primeiro instrumento. Eu vendi uma casa para comprar uma sanfona e hoje eu tenho várias casas dessa sanfona. 4 crianças, 4 sanfonas diferentes, 4 maneiras de tocar e uma única paixão, o instrumento que o mestre Luiz Gonzaga, junto com o triângulo e a zabumba, transformou no símbolo da música do Nordeste, mas que é tocado de norte a sul do Brasil. Laís tem 11 anos e não se intimida com o pouco número de mulheres tocando sanfona. Só os homens tocam e também a mulher tem que entrar na música nordestina. Daniel, 13 anos, toca como gente grande. E a sanfona não é o único sonho. Ser médico, PhD e sanfoneiro. Cada vez mais crianças começam a se interessar pela sanfona. Os adultos já são fãs. Quem não toca, dança forró. Manter essa tradição é um desafio para todos os sanfoneiros. Dezenas deles estão em Juazeiro, na Bahia, participando do Festival Internacional da Sanfona. São instrumentistas do Brasil todo. Mestre Camarão veio ensinar. Convidados especiais, como o italiano Mirko Patarini, que toca música clássica, vieram fazer shows. Já o som que sai da sanfona de Targino Gondim é bem regional. É um instrumento universal, onde se pode tudo. O festival é uma grande celebração da sanfona. E navegando no Rio São Francisco, os músicos fazem reverência a 2 dos maiores sanfoneiros do país, Sivuca e Gonzagão. A seguir, um esquadrão mirim ajuda a exterminar o mosquito da dengue no Maranhão. E um incêndio destrói uma das maiores indústrias de alimentos do Brasil. Saúde é bom saber. O que é tuberculose? É uma doença contagiosa causada por uma bactéria que atinge principalmente os pulmões, mas também pode ocorrer em outros órgãos. E como ela é transmitida?
É transmitida através do ar quando o doente fala, tosse ou espirra. O tratamento e os remédios são gratuitos, mas a tuberculose só tem cura fazendo o tratamento até o fim. Procure um centro de saúde e siga a recomendação médica. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Se você ainda não comprou seu Corolla 2009 com IPI reduzido, ainda dá tempo. Mas corra, são os últimos dias. É a sua grande chance de fazer um excelente negócio. Muito mais conforto, segurança e elegância. Airbag duplo frontal e lateral, farol de xenon, retrovisores eletrorretráteis. Tudo isso mais IPI reduzido. Passe hoje mesmo numa concessionária Toyota e aproveite. Imagine o lugar perfeito para uma vida em tempo integral. Imagine um lugar que se valoriza a cada minuto. Imagine trabalho e bem-estar no mesmo endereço. Imagine toda a conveniência de lojas e serviços. Imagine salas comerciais e exclusivos escritórios de vila. Agora, imagine tudo isso reunido em um só lugar. Esse é o Nova América, a grande inovação urbana de São Paulo. Visite hoje mesmo um maravilhoso showroom com 5 decorados, na Avenida das Nações Unidas, próximo à Ponte Transamérica. Nova América, sua vida em tempo integral. Caminho das Índias. Para onde você está indo, Barwan? Para casa dela. Barwan quer acabar com o casamento de Maya, mas Shankar vai tentar impedir que seu filho cometa uma loucura. Eu vou lá. Neste sábado, Caminho das Índias. Um incêndio atingiu hoje uma das maiores agroindústrias da Perdigão, na América Latina. A unidade fica em Rio Verde, no sudoeste de Goiás. O incêndio começou às 9 horas da manhã. 3.000 funcionários trabalhavam no local. O fogo começou numa caldeira e se espalhou rapidamente com o vento forte. Ninguém ficou ferido. As chamas só foram controladas no fim da tarde. Em uma cidade do Maranhão, o trabalho de combate à dengue ganhou pequenos e valentes reforços durante o fim de semana. Nesta idade, criança gosta mesmo de brincar, não importa de que nem aonde. É sempre assim em todo lugar. Mas neste bairro da periferia de Caxias, interior do Maranhão, para estes pequenos brasileirinhos, os fins de semana são diferentes. De casa em casa, lá vão eles, com uma tarefa de gente grande. Nós podemos fazer a vistoria no seu quintal? No início, desconfiança, até mesmo da família. Eu quis abortar isso deles, entendeu? Eu não queria deixar, porque a gente vê tantas coisas começar e não terminar. Eu achei que isso era um início precoce e tentei abortar dele isso. Cada visita, cada inspeção, tudo anotado em planilhas. Como é seu nome? O nome da rua? De dezembro para cá, mais de 100 imóveis foram vistoriados pelos agentes mirins. Dão lição para gente grande. Onde chegam, são sempre bem recebidos. Sempre que ele vem, me recomenda. Dona Gonzaga tem que continuar assim, limpando, deixando as garrafas de boca para baixo. De porta em porta, numa casa, na outra, em várias ruas aqui do bairro onde moram. O trabalho voluntário de combate à dengue foi ficando famoso, ganhou o reconhecimento e o apoio da comunidade. E agora o Exército Mirim ganhou também mais seguidores. Camila tem só 5 anos, mas já se alistou para lutar contra o mosquito. Você fala alguma coisa para a pessoa? O que você faz? Eles falam, eu não falo não, porque eu não sei ainda falar. Mas aí o que você faz? Faço só dando e olhando como é que eles estão fazendo. Quer dizer, você já está aprendendo, mesmo pequenininho você está aprendendo. E aí quando você crescer, como é que vai ser? Eu vou ter que trabalhar junto com eles de novo. Depois do trabalho dos pequenos agentes, os índices de infestação do mosquito vêm caindo no bairro. É uma geração de crianças dando lição de cidadania para muito adulto. Tem que trabalhar todo mundo junto. E cada um cuidar da sua, né? Já tá bom demais. Vamos largar o vizinho, vamos embora cuidar da nossa. O Globo Rural de amanhã apresenta o programa de número 1500. Uma edição especial sobre a árvore símbolo do grande sertão de Minas, Goiás e Bahia, o buriti. O buriti é uma palmeira aquática do Cerrado.
Dá em grupo nas áreas de nascentes, formando extensos buritizais, um ambiente chamado de vereda. Diz o povo do Grande Sertão que vereda é um lugar perigável. Tem cobra, inseto venenoso, planta tóxica, barro que dá febre. Daí, usar uma roupa de proteção ser aconselhável para quem quer conhecer o lugar, que não é navegável. O sistema funciona assim. As nascentes enchem as veredas, que com a ajuda do Buriti vão liberando aos pouquinhos a água que abastece rios importantes, formadores do São Francisco, do Paraná, até do Amazonas. Eu vou chamar de alamedas e buritis, né? O Buriti tem essa sabedoria, né? Tony Ramos e Bruna Lombardi falam do Buriti que conheceram no tempo da histórica minissérie da Globo Grande Sertão Veredas. Vamos aprender por que o índio chama o Buriti de árvore da vida e o veredeiro de palmeira de Deus. Daqui a pouco, o exército da Venezuela toma aeroportos controlados pela oposição. E os pilotos brasileiros que tentam quebrar o jejum de títulos na Fórmula 1. A Petrobras desenvolve nas pistas a gasolina que você usa nas ruas. Com tecnologia Petrobras, todo mundo se sente um piloto de verdade. Petrobras, o desafio é a nossa energia. Estamos aqui nesse bar de praia onde parece que o vírus pega leve já está se manifestando. Skin! Skin! É, e me pegou forte. Nova! O Pega Leve tá pegando! Se beber, não dirija. Faceless void filled by pages incomplete. So I'll burn, burn, burn when the black dogs retreat. Descubra sua cidade. Sandero Stepway, um novo movimento urbano. Computador, R$1.000 no crédito com Mastercard. Livros e apostilas, R$130 no débito. A emoção de passar no vestibular. Não tem preço. Foi assim que eu me senti. Cadê essa história? Começo de ano é sempre assim. Muitas contas para pagar e outras vindo por aí. Com a Paula não foi diferente. Então ela usou os 10 dias sem juros do Real Master para ganhar um fôlegozinho. Mas e os gastos ao longo de 2009? Se precisar, a Paula ainda pode contar com um crédito parcelado, com um prazo mais longo para pagar. Aqui no Banco Real é a sua necessidade que define o crédito mais adequado, porque assim a gente pode oferecer o crédito certo para você ter crédito sempre. Banco Real, o banco da sua vida. Fórmula 1 2009, oferecimento Mastercard Maestro, o cartão de débito da Mastercard. Renault Sandero Stepway, um novo movimento urbano. Petrobras, das pistas para o seu carro. Banco Real, crédito certo para oferecer crédito sempre. E Nova Skin, o Pega Leve tá pegando. O exército da Venezuela iniciou hoje a ocupação de portos e aeroportos em vários estados governados pela oposição. Logo cedo, os soldados tomaram posições no porto de Cabello. É parte do processo de estatização comandado pelo presidente Hugo Chávez e aprovado pelo Congresso da Venezuela. Integrantes da oposição acusaram Chávez de violar a Constituição e pediram um levante popular. Chávez ironizou, dizendo que somente ele poderia dar início ao movimento genuinamente popular. Ele se prepara agora para anunciar um pacote de medidas econômicas para enfrentar os efeitos da crise na Venezuela.
Há 17 anos, um brasileiro não é campeão mundial de Fórmula 1. Domingo que vem, na Austrália, 3 pilotos tentarão acabar com esse jejum. Felipe Massa, Nelsinho Piquet, Rubens Barrichello. Em 2009, só a Alemanha terá mais pilotos que o Brasil na Fórmula 1, 5-3. No mapa mundi da velocidade, há ainda 2 finlandeses, 2 italianos, 2 ingleses, 1 japonês, 1 espanhol, 1 polonês, 1 australiano, 1 francês e 1 suíço. O suíço Sebastian Buemi, da STR, é o único estreante. Vai correr pela primeira vez na categoria em que Rubens Barrichello já completou 271 grandes prêmios. O piloto mais experiente da Fórmula 1 ganhou nova chance com a criação da Brown GP, que substitui a antiga Honda. O carro não é competitivo só porque a parte aerodinâmica é boa, mas porque a parte mecânica é boa, porque o motor tem potência e tem dirigibilidade, enfim, o conjunto é muito bom. Na segunda temporada como piloto titular da Renault, Nelsinho Piquet busca regularidade. Em 2008 oscilou entre um segundo lugar inédito e vários abandonos. Fazer uma temporada boa, bem mais sólida, com menos erros e com certeza agora conhecendo todas as pistas, vai ser, fora ter conhecer a equipe e o carro bem melhor, vai ser um ano bem diferente. 11 vitórias, 15 pole positions, quase 300 pontos marcados na carreira, o piloto que mais vezes venceu em 2008. Adicionar um título a este currículo é mais do que um objetivo. 1 ponto separou Felipe Massa da glória no ano passado. Só fez aumentar a vontade. Sem dúvida, eu acho que a vontade é sempre principal, é de você ser campeão. Quando me perguntam o que eu mais quero, a resposta é sempre clara. O meu sonho é ser campeão, espero um dia conseguir conquistá-lo. Ser o primeiro brasileiro campeão mundial pela Ferrari. Realmente não seria um jeito qualquer de entrar para a história. A seleção brasileira de futsal enfrenta a Argentina num amistoso amanhã em São Bernardo do Campo, São Paulo. A bola com o rumo certo. O futsal brasileiro está de volta num desafio duplo: enfrentar a Argentina e a pressão. O Brasil, né, depois do título aí do Mundial, do hexacampeonato, a pressão e a cobrança, né, ela é muito grande, principalmente entre nós, né? A habilidade do Lenísio, do Falcão com a bola nos pés, é conhecida, reconhecida no Brasil e no mundo. O que pouca gente sabe é que quando eles trocam de esporte, vai lá, Lenísio, eles também mostram habilidade. Os craques dos pés encontraram os craques das mãos. O líbero da seleção de vôlei, Serginho, recebeu a bola. E o futebol não é um problema para ele. É um multiatleta aí, né? Qualquer esporte que ele entra aí, ele sai diferenciado. Ele é meu parceiro, né? Falei para ele falar bem de mim. O campeão olímpico Giovanni do vôlei é a exceção que confirma a regra. Ai, Jesus, rapaz, não consegue, né? Com os pés ou com as mãos, o talento brasileiro sempre encanta a todos, até numa brincadeira. A Globo transmite o futsal amanhã no Esporte Espetacular e confira os outros destaques do programa. Uma aventura incrível no Rio Araguari. Surfistas enfrentam ondas gigantes e perigos inesperados. Aos 10 anos de idade, ele já era capaz de fazer lances geniais como esse. E agora brilha no Santos e já vale 90 milhões de reais. Você vai conhecer a história do garoto Neymar. Os novos carros e um show de imagens da Fórmula 1. E ao vivo, um torneio de enterradas das estrelas do Novo Basquete Brasil. Veja a seguir os gols do sábado pelos campeonatos regionais. E o duelo de gerações num clássico do futebol paulista. O Itaú está lançando as novas cartilhas do uso consciente do dinheiro. Elas vão ajudar você a planejar a sua vida financeira nesse começo do ano e nos próximos. A falar de dinheiro com seus filhos, o que fazer quando se gasta mais, como investir, como ter crédito para realizar seus sonhos. Passe no Itaú e pegue sua cartilha.
Porque usar o dinheiro de forma equilibrada é ter sempre dinheiro para usar. Dinheiro. Use com consciência. Amanhã compre tudo nas Casas Bahia e comece a pagar só em maio. É o Limpa Geral de Preços, é pra vender tudo bem abaixo do preço. É pra limpar todas as lojas, é tudo com o primeiro pagamento só em maio. TV 32 polegadas a partir de R$ 1.399 à vista ou R$ 99,90 mensais. Atenção, o primeiro pagamento é só em maio, não perca tempo. TV 42 polegadas LCD Full HD a partir de R$ 2.899 à vista ou R$ 229 mensais. Home Theater Philips com DVD por R$ 39,90 mensais. Amanhã tem Limpa Geral de Preços Casas Bahia. É pra limpar tudo. Você tem que avisar todas as suas amigas. Vai ser uma surpresa. Eu te mandei um mapa pra limpar. A Vivo sempre cria maneiras para você se conectar com qualidade. Bora. Porque conectado, você faz coisas incríveis. Vivo, conexão como nenhuma outra. Perdeu a mulher pro Ricardão? Não, nós somos torcedores. Se o time ganha, é só alegria. Se perde, é uma desgraça. Adoramos homens peludos, falamos barbaridades. Quebra! Amor! Perdemos a noção. Pega o Tiscol. Ah, sim. E odiamos juízes e bandeirinhas. Resumindo, ser torcedor é o máximo. Que redondo é rir da vida. Skol, a cerveja que desce redondo. Se for dirigir, não beba. Por que todo mundo adora a Volkswagen? Porque dentro dele eu fico mais bonita, né? Porque é espaçoso. Porque tem banco com regulagem de altura. Porque é silencioso. E agora tá mole de comprar, hein? Gol geração 4 por R$ 23.690, com taxa de 0,99. Voyage 1.0 4 portas por R$ 28.990. Volkswagen, todo mundo adora. Cada um com seu motivo. Todo mundo adora Volkswagen. Futebol 2009, oferecimento Volkswagen, é carro mesmo. Itaú, orientando você no uso consciente do dinheiro. Casas Bahia, facilitando ainda mais sua vida. Vivo, conexão como nenhuma outra. Skol, a cerveja que desce redondo. Hora dos campeonatos estaduais. O Internacional goleou no Gauchão e o Fluminense venceu no Carioca. Vamos aos gols com a narração de Milena Ciribelli. Em Porto Alegre, Alexandro aproveitou a bobeada do zagueiro Micael. Internacional 1-0 no Novo Hamburgo. Alexandro recebeu na frente da defesa e marcou o segundo do Internacional. Chicão emendou de primeiro cruzamento e descontou para o Novo Hamburgo. Alexandro cruzou para a área e Tyson cabeceou colocado no terceiro do Internacional. Kleber cobrou a falta na cabeça de Walter, que desviou do goleiro. Internacional 4, Novo Hamburgo 1. Em Foz do Iguaçu, Paulista acertou belo chute, fez 1-0 para o time da casa sobre o Paraná. Bruninho aproveitou a sobra de bola na área e empatou. O zagueiro Júnior tirou a bola com a mão dentro da área. Lenilson bateu o pênalti e garantiu a virada. Paraná 2, Foz do Iguaçu 1. No Rio, Tiano cruzou rasteiro e Bruno Luiz abriu o placar para o Bangu sobre o Fluminense. Thiago Neves bateu a falta com efeito e Maurício empatou. Maicon tocou para trás na medida para o artilheiro Fred. Gol da virada, 2-1. A bola desviou e sobrou limpa para o zagueiro Luiz Alberto, terceiro do tricolor carioca. Fluminense 3, Bangu 1. E amanhã tem futebol na Globo ao vivo às 4 da tarde. No Clássico Paulista, 2 atacantes são destaques. O jovem santista Neymar, de apenas 17 anos, e o experiente multicampeão Ronaldo Fenômeno do Corinthians. Ronaldo anda distribuindo sorrisos depois de mais uma volta aos gramados. E bastaram 2 horas e 15 minutos em campo para o atacante mostrar ao mundo que não perdeu o faro de artilheiro. Por isso, mesmo não estando ainda em plena forma, ele é a maior esperança corintiana no clássico de amanhã.
Mas no item atração, o Ronaldo vai ter um concorrente à altura neste clássico. Depois de 4 jogos e 2 gols, um novo menino da Vila está enchendo os olhos da torcida santista. Com apenas 17 anos, Neymar já está mostrando futebol de gente grande. Avaliado em 90 milhões de reais, o garoto também já percebeu que a habilidade dele incomoda os adversários. No último jogo, ele levou 2 cotoveladas na boca. Por isso, o menino que usa aparelho nos dentes vai entrar em campo amanhã com um protetor bucal. E também muito ansioso para encontrar o ídolo. Enfrentar o Ronaldo vai ser uma satisfação muito grande, né? Enfrentar um jogador como ele, que me espelho nele, então vai ser... No momento eu vou ficar nervoso, né? Mas vai ficar tranquilo depois. E para que tranquilo seja também o futuro do garoto, o ídolo aconselha. Dele se cercar de pessoas boas, pessoas para filtrar, né, a vida dele, de modo que ele tenha a cabeça só para pensar no futebol e se dedicar ao máximo ao futebol. Né? Qualquer que seja o resultado do jogo, com Ronaldo e Neymar em campo, já se sabe que quem sai ganhando neste clássico é o torcedor. Hoje é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Uma campanha lançada em São Paulo destaca a importância da luta contra o preconceito. E essa campanha convida cada um de nós a viver uma experiência inédita, como mostra a repórter Graziela Azevedo. Se eu tivesse a síndrome de Down, meu rosto seria mais ou menos assim. O do Vinícius, assim. Basta entrar com uma foto no site Ser Diferente é Normal para viver a experiência e, quem sabe, ir além da aparência. Bem-vindo ao site onde tudo é normal, menos o preconceito. É esse processo de criar a intimidade que vai quebrando as resistências e agiliza uma consciência social de que a diferença é saudável, o convívio com a diferença é algo que enriquece a gente. A campanha é uma iniciativa da ONG Meta Social, que defende a inclusão social de pessoas como Alexandre e Aline. Quem deu a eles a oportunidade de trabalho foi uma rede de farmácias. O grau de atenção, o grau de dedicação deles é surpreendente. Eles têm uma percepção muito grande em saber que uma pessoa precisa de ajuda. São eles que ajudam quem procura um produto e não acha, arrumam, organizam e não param por aí. Eu faço ginástica olímpica, rítmica, que é com a fita, e natação. Futuramente quero voltar a fazer um supletivo para eu conseguir minha carreira. A síndrome de Down é fruto de uma alteração genética que traz, além das características físicas, uma saúde mais frágil e deficiência intelectual. Os avanços no tratamento ajudaram a superar muitas dessas dificuldades. Outras tantas dependem daqueles que ainda se recusam a aceitar e lidar com as diferenças. Esse médico conhece de perto a dor e as alegrias das famílias e garante que estender a mão é o mais importante. Todos nós e todos eles têm potenciais diferenciados. O que é preciso é achar o ponto para dar esta capacitação e para que ela se expresse. Alguns não conseguirão ler e escrever, mas podem pintar. Outros irão longe na escola, na música. As possibilidades podem ser infinitas. Tatiana faz 1000 coisas. É massagista, ajudante de cabeleireira, uma jovem ativa que recebe o mesmo tratamento que as irmãs. O que uma faz, a outra faz também, responsabilidades iguais, broncas iguais, a gente funciona assim. E dessa vida rica em experiências, Tatiana tira uma mensagem profundamente simples. A gente quer viver também com qualquer uma das pessoas. Ser diferente é normal. O Jornal Nacional está terminando e vai começar agora um bate-papo na nossa página na internet com a coordenadora do Instituto Meta Social, Patrícia Almeida. Ela vai conversar sobre a inclusão de deficientes no mercado de trabalho. O endereço é g1.com.br/Jornal Nacional, tudo junto. Uma boa noite para você. Boa noite.
Onde tem grandes astros e grandes sucessos, tem a marca da Globo. Vai começar o espetáculo do cinema 2009. Tem muita ação com Tom Cruise em Missão Impossível 3. George Clooney no surpreendente Conduta de Risco. Meryl Streep e Anne Hathaway em O Diabo Veste Prada. O vencedor de 2 Oscars, Pequena Miss Sunshine. De Steven Spielberg, uma emocionante história real, Munique. Vamos entrar no mundo fantástico das Crônicas de Nárnia. O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Orlando Bloom e Liam Neeson em Cruzada. E o filme que deu Oscar a Forest Whitaker, O Último Rei da Escócia. Adam Sandler está no controle e apronta todas em apenas um clique. Você vai se divertir com Vin Diesel numa missão que é pura comédia. Operação Babá. Ben Stiller vai descobrir que não é fácil passar uma noite no museu com Owen Wilson e Robin Williams. Tem ainda Todo Mundo em Pânico 4, As Loucuras de Borat. Jackie Chan e Jet Li juntos em O Reino Proibido. E Lindsay Lohan pisando fundo com Herbie, Meu Fusca Turbinado. Tem muita animação e muita curtição com Garfield 2, O Cavaleiro Didi e a Princesa Lili. O bicho vai pegar. Star Wars, The Clone Wars. Xuxa Gêmeas. Os Sem Floresta e o emocionante Irmão Urso. Se eu fosse você... O cinema nacional marca presença com Glória Pires e Tony Ramos. Eu sei que eu sou bonita e gostosa. Num grande sucesso. Se eu fosse você... Luana Piovani e Marco Rica entram em campo pro casamento de Romeu e Julieta. E também Adriana Esteves e Cássio Gabos Mendes em Trair e Coçar. É só começar. E os sucessos não param por aí. Tem ainda muita emoção com Will Smith numa comovente história real. A Procura da Felicidade. Toda a beleza de um filme vencedor de 3 Oscars. Memórias de uma Geisha. Edward Norton é O Ilusionista. Jeremy Irons e John Malkovich na fantástica história de Eragon. Samuel L. Jackson e John Cusack no suspense de Stephen King. 1408. O grande sucesso de bilheteria X-Men, o confronto final. E o divertido desenho que virou mania no mundo todo. Os Incríveis. Super bacana. Os